Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube, que até segunda ordem ou próximo jogo está muito feliz, né? O Santos permitiu que a gente tenha uma semana melhor. Eu achei bom o jogo ser na terça, porque dá para a gente ficar mais tempo feliz até o próximo jogo, que a gente já não sabe se vai continuar feliz. Bom, eu sou a Anita Efraim, como sempre comigo está Isabel Nascimento. Tudo bem com você, Isabel? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso, né? Tudo incrível, que manhã maravilhosa. Fui dormir 2 da manhã porque eu tava muito animada. Ao mesmo tempo, tudo aconteceu, eu tava vendo o jogo, tava estudando no MBA. A Anitta sabe como é essa vida de estudante e torcedora sofredora do Santos. Então, eu realmente estou muito feliz. E é isso. Aqui conosco, Rafael Prats, comentarista da ESPN, também da CBN. Acompanhou ontem, né? O jogo, teve esse ilustre... Esse privilégio, né? Privilégio de ganhar para ver o Santos jogar. Como foi ontem o jogo? E muito obrigada por estar com a gente. Tudo bem, Bel? Tudo bem, Anitta? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Foi uma vitória muito importante do Santos, né? Inegavelmente, uma vitória muito expressiva. A gente sempre trata o mata-mata Libertadores, eu particularmente trato. Eu acho que, assim, pensar em goleada, em um 4-0, em um 5-0, em um 3-0, tudo isso é exceção no mata-mata Libertadores. Eu acho que os jogos serão, assim, muito pegados, vantagem muito mínima, muito curta. Quem vence fora dá um passo para classificar, e o Santos deu um passo, né? Tem o jogo da volta que deve ser tão ou mais complicado do que foi em Quito, mas acho que todo o contexto, pelo que foi a vitória, pelo adversário que o Santos está enfrentando nessa fase oitavas de final, foi um resultado para o santista celebrar mesmo, que foi muito bom. E, Prates, você ontem falou duas coisas que eu queria comentar. Primeiro é as redes sociais do Santos, que foram nesse sentido, né? Sempre brincando e tal, e eles mesmos foram muito comedidos, assim. Hoje não tem musiquinha, hoje não tem brincadeira, porque esse é o primeiro passo, né? Eu acho que eles não prepararam. Eu acho que eles não acreditaram. Expectativa baixa? Vai preparar? Vai preparar, não. Gastar todo eu achei inteligente. Achei inteligente. Mas, Prates, você ontem, na transmissão da CBN, elegeu Marcos o melhor jogador do Santos. Aí você pergunta, Anitta, tem um Marcos no Santos? Marcos Leonardo não entrou. Não. Pará. Pará, você elegeu o melhor jogador em campo. Por que, Prates? E aí, já vou emendar uma outra pergunta, que é que muito se fala, né? Por exemplo, o Alisson jogou ontem, depois a gente fala sobre isso, mas tem que colocar jogador com experiência, não dá para ficar colocando molecada. Você acredita mesmo nisso? E você acha que o Pará foi gigante por ter toda essa experiência, porque ele tem 35 anos e correu na altitude de quase 3.000 metros como um moleque de 18. Isso é experiência? Por que Pará foi o melhor em campo? Eu gostei da regularidade do Pará, porque o jogador de futebol, e aí eu acho que independentemente da idade, claro que a idade vai dando uma vivência para alguns momentos, para algumas situações, o Pará entendeu o jogo. Porque, vamos combinar uma coisa, não sei o que vocês acham. Eu não gostei do primeiro tempo do Santos. O Santos fez o gol muito cedo, uma jogada muito boa do Pará pela direita, e o Santos praticamente abdicou de jogar depois do gol. Aí você vai falar o seguinte, olha, era LDU, em Quito, naturalmente a LDU iria pressionar o Santos. Tudo bem que o Santos seria pressionado, mas o Santos começou a errar alguns passes sem os jogadores do Santos estar pressionados. Erros de passes, assim, erros de técnica mesmo. Então o Santos trocava 2, 3 passes, a impressão que eu tinha é que o Santos com a bola não sabia direito o que fazer no primeiro tempo. Né? Nem vou chegar na parte que o Santos ofereceu gol ao LDU. Ali é uma outra conversa. Agora, porque a LDU nem teve quase mérito de fazer gol. O Santos deu o gol, que é pior ainda. E o Pará foi um jogador que praticamente não errou defensivamente, participa do lance do primeiro gol, e quando o Santos joga um bom segundo tempo, como jogou em Quito, o Pará foi um jogador que sabia a hora de conduzir, sabia a hora de ganhar a falta, sabia a hora de soltar a bola. Então, assim, talvez ele não tenha sido o mais decisivo do jogo, mas acho que ele foi o mais regular. E eu escolhi o Pará o melhor em campo pela regularidade dele, por ter errado pouco, ter participado do gol do Santos o primeiro e ter tido uma atuação, assim, praticamente sem erros, defensivamente principalmente. E sobre jogo de ida e volta, né? Você acha que foi bom para o Santos começar esse jogo fora de casa, conseguir definir em casa? Eu acho que com o Ceará, o Santos não conseguiu ter essa vantagem dentro de casa, falhou muito, deixou o Ceará totalmente à vontade na Vila Belmiro. Você acha que foi importante esse jogo ter começado no Equador?
Assim, Bel, eu não tenho uma conclusão assim, é melhor decidir em casa ou fora. Claro que o primeiro jogo condiciona muito o segundo, né? Se eu não tivesse perdido a LDU ontem, acho que o nosso papo aqui era outro. Olha, puxa, foi para Quito, tá vendo? Meio esfacelado, meio desfalcado, 3-0 agora, já foi tudo pro... Então, assim, foi um grande resultado, mas precisa confirmar na Vila, né? Com a vantagem. O que eu acho que é importante que a gente sempre ressalta aqui, eu acompanho, obviamente, muito vocês no podcast, o seu canal está impressionante, Parcialmente Santista. É uma questão de horas para batermos 33 mil, no mínimo 33. Aí o que acontece? O elenco do Santos tem mostrado muito caráter. E quando a gente fala em caráter, é de entender o clube que eles estão jogando e superar as dificuldades todas que o próprio Santos se coloca. Porque às vezes dá a impressão que o Santos é o principal adversário dele mesmo. Antes de entrar em campo, ele parece já estar perdendo do jogo. É um deus... Impressão? Você acha que é só impressão? Não é impressão, é a verdade. Então, assim, veremos na Vila. Acho que a Vila tem de confirmar a classificação. E se vocês me perguntarem do jogo em Quito, além do resultado que foi muito bom do Santos, o segundo tempo eu acho que vale como referência. Acho que o Santos tem condições de jogar na Vila o que jogou no segundo tempo no Equador. O primeiro, não. O primeiro, se a ideia é defender um pouco mais, ficar menos tempo com a bola, ok, mas que faça isso bem feito. Não que com a bola fique entregando a bola para a LDU e toda hora a LDU vai para o lado direito. Aliás, vou contar para vocês, o lado esquerdo do Santos ontem, eu fiquei que parecia que o Marcelo Fernandes trocou uns 50 jogadores para superar o lado direito da LDU e foi esperar no final com o Wagner e com o Felipe Jonathan por ali. O nosso colega, amigo, parceiro, Felipe Noronha, ele tem falado sobre o presuntismo, né, Prates? Não sei se você já é um adepto. Óbvio, gente, é uma piada que, para quem não sabe, o Marcelo Fernandes tem o apelido de presuntinho e ele perdeu um jogo, mas ganhou 2 jogos importantíssimos contra o Inter por 2-0 na Vila e agora por 2-1 contra a LDU lá. Então, o presuntismo está vivo. E aí, Prates, eu queria perguntar o que você achou sobre 2 atitudes do Marcelo Fernandes. Sobre, primeiro, colocar o Alisson. Eu não vou revelar as informações de bastidor que eu tenho, vou deixar você falar para ver se você fala a verdade, que você é fã do jogador Alisson, que você acha que ele entrega muito, se entrega muito pelo time. Vamos ver se você confirma. E a outra é sobre a modificação aos 45 do primeiro tempo. Eu vou dar a minha opinião, porque o podcast é meu também. Então, claro. É o seguinte, eu acho que todo mundo reclama muito que o Cuca demora para trocar. O Cuca demora muito, só vai trocar os 30 minutos do segundo tempo. Aí vai lá o Marcelo Fernandes e troca os 45 do primeiro tempo e a galera reclama. Eu acho que as pessoas estão um pouco confusas, que elas precisam... mas podia ter esperado o segundo tempo. Mas para quê, Já não estava ruim? Ele queria evitar o gol, ele não conseguiu, mas acho que não teve nada a ver com a alteração que ele fez, né? Enfim, queria saber então dessas 2 decisões tomadas pelo Marcelo Fernandes e se você já é um adepto do presuntismo, não? Não. Muita calma nessa hora. Não, esse negócio de presuntismo, vou te contar, tudo virou ismo agora no futebol, né? Então já tem o cuquismo, que é o técnico do Santos, e agora o presuntismo. Só que o presuntismo na Arena da Baixada no sábado, Anitta, eu também tenho informações privilegiadas que um monte de gente falou, olha, não dá para ir para Quito sem técnico. Vai o Marcelo Fernandes lá e vai parecer um puxadinho, vai perder de 4-5, aí já voltou o presuntismo no outro dia. E é assim mesmo. Mas sobre o Alisson, acho que o Alisson foi importante ontem, porque se a ideia realmente era ficar menos com a bola e ser pressionado como foi no primeiro tempo, principalmente, um jogador que marca a frente da área como marca o Alisson, eu acho que ele é útil. Eu gostei da atuação do Alisson. A gente fala muito, questiona muito o Alisson com a bola. Olha, ele oferece pouco porque ele não é um jogador que tem um grande passe, não vai iniciar as jogadas, mas para algumas situações eu acho que é um jogador importante. Eu acho que tem o seu valor. E a alteração do Marcelo Fernandes ontem teve muito a ver com o jogo, porque vamos lembrar, o começo era o Jean Mota pela esquerda, e o Soteldo pelo meio, perto do Caio Jorge. Ele mudou o posicionamento do Soteldo. O que acontece, porque eu acho que ele imaginou com o Jean Mota, o lateral da LDU, Perlaça, é muito bom para atacar. Eu vou precisar de alguém que o acompanhe por ali. O Jean Mota não acompanhava tanto. O Jean Mota, em alguns momentos, deixou o Felipe Jonathan mano a mano, não ficou do lado esquerdo como eu acho que era para ficar. O Jean Mota vem para o meio, vai o Soteldo para a esquerda. Depois... chega ali um momento, o Marcelo Fernandes escolheu o seguinte, olha, se eu não trocar o lado esquerdo, eu vou perder o jogo ali. E colocou o Wagner por ali, né, que tomou um cartão amarelo muito cedo no segundo tempo, mas
bem ou mal, defendeu bem. Então, a dupla Wagner, Felipe e Jonathan, de todo mundo que passou pelo lado esquerdo do Santos em Quito, foi a que defendeu melhor. Foi quando o time se posicionou melhor no segundo tempo. Só tem uma coisa de uma alteração no final do primeiro tempo. Como hoje agora você pode fazer 3 paradas, o Marcelo Fernandes queimou uma no final do primeiro tempo. Talvez se ele pensasse em queimar outras no segundo tempo, era uma parada a menos que ele tinha. Né? Então, assim, é um risco que ele corre. Mas acho que o jogo pediu aquilo. Acho que o Marcelo Fernandes não dava para ficar esperando para tomar um empate, tomar uma virada para mexer. Eu entendi a alteração. E sobre a saída, né? Porque quem saiu foi o Jean Mota. Você acha que saiu por um esquema tático? O Jean Mota saiu muito, muito chateado quando ele foi substituído. Você acredita que ele tá fazendo um bom jogo? Para mim, era mais um jogo regular no estilo do Jean Mota, né? Do que a gente pode esperar desse jogador. Foi simplesmente ter um esquema tático, você acha? Não seria exatamente o que o Jean Mota estava falhando demais no jogo? Não, acho que não. A não ser que o Marcelo Fernandes esperasse do Jean Mota algo que, particularmente, a gente quase não viu. O Jean Mota a gente sabe o padrão que ele é. Ele é um jogador profissional, um jogador que está no Santos há muito tempo, mas ele tem limites. Tem uma limitação, né? Eu acho que você não vai ganhar ou perder jogo por causa do Jean Mota. Se ele entender taticamente o que tem de ser feito para marcar, para fazer a função, enfim, para ficar ali no local que ele tem que ficar, ok. Mas ali o Jean Mota não estava bem no primeiro tempo. O time não foi bem no primeiro tempo. A gente não pode se enganar pelo gol do Soteldo do primeiro tempo do Santos. Não foi bom em Quito. Eu não gostei, né? Acho que também a torcida pega bastante no pé do Jean Mota, e acho que às vezes isso tem mais a ver com a expectativa das pessoas do que propriamente com os erros do jogador. Às vezes ele tá fazendo um jogo regular, fazendo tudo direitinho, e os caras estão na rede social xingando ele. Bom, a gente viu mais uma vez o Santos num episódio de muita imaturidade, levando aquele gol no fim do primeiro tempo. Sabe que assim, no fim das contas, óbvio que levar gol nunca é bom, mas eu achei que aquilo pelo menos jogou um balde de água fria no time, né, e que às vezes há males que vêm para o bem, né? Vamos jogar um clichê aqui, que acho que foi bastante o caso ontem. Você sentiu uma imaturidade da parte do time o jogo todo? Você acha que o time voltou mais maduro, mais consciente para o segundo tempo? E aí já vou colocar aqui uma discussão, uma discordância que eu tive com o Gabriel Dudziak, que esteve comentando o jogo com você também na CBN, que ele achou que o Santos ficou retardando muito o jogo, com os jogadores se jogando no chão e tentando fazer cera. Só que a gente nunca vê o Santos fazendo isso, inclusive a torcida reclama, né? Por exemplo, no jogo contra o Bragantino, que levou o empate no último minuto, que devia ter feito cera, que devia ter atrasado mais a bola, segurado mais a bola, que poderia ter feito isso também no último lance do jogo de terça-feira, poderia ter chutado lá para fora, cobrado escanteio curto, e o Santos não é uma equipe que faz isso. E aí, quando o Dudes colocou isso no Twitter dele, eu respeitosamente discordei e falei que eu não achava que era o caso, porque eu achava que eles estavam mesmo cansados, porque acho que tem um cenário, não é só 2.800 metros de altitude, sendo que Santos é no nível do mar. Também a questão de muitos jogadores se recuperando da Covid-19, que afeta, né, todo o sistema respiratório, enfim. Queria saber se você achou isso também, e o que você achou dessa mudança de postura e maturidade entre o primeiro e o segundo tempo do Santos. Assim, primeiro, Anitta, Bel e que acompanha o podcast. O gol que o Santos sofreu, o Santos não pode sofrer. É inadmissível. Porque vamos contextualizar como que foi o lance. 46, porque é o seguinte, futebol a gente olha para o campo e fica olhando para o relógio. 46-40. Falta no campo de ataque, mata-mata fora de casa, 1-0 Santos contra a LDU. O Santos não precisa colocar outros jogadores na área para fazer gol. Gente, ali, toca a bola curta, põe a bola na linha de fundo, o time está posicionado. Não, o Santos ofereceu o gol para a LDU. Tudo que o Santos ficou tomando de sufoco no primeiro tempo, o Santos facilitou para a LDU. Vai para o vestiário 1-0, é um cenário. Foi 1-1. Aumentou a preocupação. A gente imaginou o seguinte, olha, jogando o que jogou no primeiro tempo, vai ser um bombardeio no segundo tempo. E o John aí, vamos começar a acender vela para o John, vamos começar, quem tem fé, a orar, porque não vai ter como segurar isso aí. E aí, no segundo tempo, não sei se pelo gol que sofreu, os jogadores no campo certamente perceberam, opa, a gente sofreu um gol aqui que a gente ofereceu para ele, jogando fora de casa. Gol de contra-ataque, que o John ainda defende, um jogador mais baixo que o Pituca, sobe mais que o Pituca, o Marinho tá junto com o Pituca, o Santos toma um gol. Tá bom, não tem mais jeito, o gol já foi, agora não tem como lamentar. O segundo tempo, o time voltou diferente. O posicionamento mudou, o Santos com a bola me deu a impressão que sabia mais o que fazer.
Soteldo começou a aproveitar aquele espaço que a LDU dava, que o Santos errou muito no primeiro tempo. Então, assim, acho que o gol que o Santos sofreu tem de ser... Todo mundo tem que parar para pensar por que sofreu aquele gol, para não sofrer de novo. Mas eu acho que condicionou o comportamento melhor do time no segundo tempo. Não precisava daquilo, mas condicionou. Eu acho, Anitta. E sobre o tempo, o Felipe Jonathan teve uma contusão. Aliás, é bom saber se o Felipe Jonathan vai jogar na Vila. Se não puder jogar, é um desfalque muito pesado. Mas o Felipe Jonathan foi uma contusão. Eu acho que em alguns momentos, fiquei com a impressão, vendo o jogo, que alguns jogadores do Santos tentavam ganhar um pouco de tempo. Não sei se são todos, acho que muitos cansaram, certamente, e acho que alguns queriam ganhar um pouco de tempo em um jogo que, vamos combinar, estava bom para o Santos no segundo tempo. Né? Não precisava... Porque cada vez que caía um jogador, é 1 minuto e meio, 2 minutos que o árbitro vai dar de acréscimo. Quando levantou ali 9 minutos a mais, Abel mesmo, nossa, largou o curso, largou tudo, falou 9 minutos desse jogo não vai acabar nunca, eu vou embora na semana que vem e o jogo vai continuar. Então, assim, jogo que tá bom para você, não precisa você ficar tentando ganhar tempo ou ficando no chão 1 minuto e meio, 2, porque o jogo não vai durar 48, vai durar 55. É pior. O Santos contra o Olímpia em Assunção foi mais ou menos isso naquele final. É que o Olímpia estava pressionando. Mas jogo assim, você quer acabar o quanto antes. Não que ele fique esticando muito. Mas eu concordo, Anitta. Acho que alguns jogadores sentiram. Felipe Jonathan saiu machucado. Acho que outros aproveitavam quando estavam no chão para ficar ganhando um tempinho a mais. Eu acho que isso dá para evitar. Eu acho que tem que entender. Se o jogo estiver bom, não precisa ficar tentando esticar, sendo maduro, #catimbeiro. Acho que pode acabar o quanto antes. Não precisa durar até 55, não. Copeiro? Copeiro. Se ganha é uma maravilha. Resultado condiciona tudo. E agora, emendando a Anitta, também 2 perguntas, né? Você, se fosse o técnico, pouparia alguém para o final de semana, um jogo contra o Sport, 5 horas da tarde, no sábado? E segunda pergunta, a gente vai ter a volta aí de João Paulo, principalmente João Paulo, Madison e Sandri, que acho que são os jogadores que estavam jogando, sendo mais vezes titulares, né? Você alteraria esse time para o jogo de volta? Então... Não, se você me falar que você manteria o Alisson para jogar contra o Sport em casa, infelizmente eu vou ter que me retirar. Não, fica aí, Anitta, fique, por favor, pelo amor de Deus, sem você não tem nem podcast. É o seguinte, para sábado, eu só tiraria quem tem risco grande de contusão. Santos não pode esquecer do brasileiro. Eu entendo que tem assim um intervalo curto, mas os 2 jogos serão na Vila. Dessa vez não tem viagem, dessa vez não vai ter altitude. Eu acho que só assim, quem tiver um risco de contusão, e os exames certamente apontam isso, Santos tem departamento de fisiologia, departamento médico, olha, Marcelo Fernandes vai saber. Esse jogador aqui, se ele atuar, tem um risco de ficar muito desgastado. Esse está fora. Se não, acho que tirar os 11, como a gente viu, talvez contra o Atlético Paranaense, que era uma chance do Santos pensar em ficar entre os 4 primeiros, e fica mais uma rodada ali, 7º, 8º, 9º. Acho que eu não tiraria todo mundo, não. E no gol, vocês não acham que abre uma discussão, não? Porque o João Paulo estava muito bem. Agora, o John entrou numa fria e entrou bem. Eu acho que abre. Até li hoje que é o Arzu quem vai decidir. Aliás, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sobre o quanto o Arzu é um profissional relevante, importante, e sobre quanto também os técnicos, eles sentam a bunda em cima dessa retórica de preciso de reforços, e quando eles não estão olhando de verdade para o que eles têm. Porque, desculpa, não acho que tem justificativa nenhuma. Ele joga com os pés, ele não sei o quê, para se colocar Everson ou Vladimir, acho que o Vanderlei até dá para entrar numa discussão, mas quando você tem goleiros que nem o João Paulo e o John, que acho que eles se mostraram em níveis muito parecidos, assim, porque o John, apesar de ter levado gol nos últimos 2 jogos, não foi o culpado pelos gols, assim, o principal culpado. O Santos estava levando gol em praticamente todos os jogos, com o João Paulo também, né? Mesmo nas vitórias, o Santos estava tomando gols, que normalmente também não eram culpa do João Paulo. O João Paulo teve 2 falhas, se eu não me engano, acho que uma o juiz anulou o gol, ele teve 2 falhas que os deuses do futebol acabaram ajudando ele para não ser o cara do jogo, né?
O gol do Corinthians foi uma falha dele, que ele não disputou ali a bola, mas é a única falha que a gente consegue ver do João Paulo, e eu acho que abre uma grande discussão, porque eu acho que o jogador de futebol, ele precisa, além da habilidade, né, ele precisa ter um bom psicológico, isso é essencial, e você não deixar a oscilação, o medo te pegar, porque você acha que é qualquer um que tem, porque goleiro de 24 anos é um goleiro jovem, né, a gente sabe que não é todo goleiro que consegue a titularidade com essa idade. E ele o John tem uma oportunidade de o primeiro mata-mata dele pelo Santos, o quarto jogo profissional dele pelo Santos, antes ele tinha jogado pela Portuguesa Santista, né? E ele fazer o que ele fez ontem, até no gol que ele levou, ele fez a defesa, citando como o Noronha lembrou ontem também, no vídeo dele, cara, é impressionante, eu fico balançada, acho que os dois são grandes goleiros, e que importante, né, ter dois grandes goleiros num momento como esse que a gente está vivendo, de, enfim, pandemia, calendário apertado, é muito bom e muito importante. E dois goleiros que vieram da base, formados pelo Santos. Isso também que é interessante, além do trabalho do Azul, né, que é muito bom, a gente viu aí, porque os dois entraram, não é que os dois entraram com o time voando muito bem, aquela história, não, vocês vão ganhar, não, eles já entraram, um já entrou em Campeonato Brasileiro com o time na zona de rebaixamento, o outro entrou com o time todo desfigurado contra o líder na Vila Belmiro, Libertadores, e realmente foram muito bem, né? É que o João Paulo não saiu por deficiência técnica, acho que isso talvez pese para o João Paulo voltar, acho. O João Paulo não perdeu o lugar porque ele foi mal em alguns jogos e o John entrou muito bem, não, foi infectado pela Covid, né, e o John aproveitou muito bem a chance. Mas concordo com você, Anitta, quanto à observação, né? Esses dois goleiros estão no Santos há muito tempo, né? E o Santos contratou goleiro, gastou dinheiro com goleiro, treinadores que passaram por lá falavam em contratar goleiro, e os dois estavam lá, né? E aí, assim, quando todo mundo não pôde jogar, aí os dois apareceram, né? Talvez se todo mundo tivesse aí, os dois nem estavam mais no Santos, vai saber. E estão jogando bem agora. Também, eu acho que é um momento para o Santos olhar para o contratinho deles, né? Dá uma olhadinha lá. Oi, João Paulo, eu não sei o contrato. O João Paulo renovou recentemente. Mas o John, eu acho que é o momento para dar uma olhadinha nesse contrato também. Eu, pensando assim, já que eu não vou escolher mesmo, eu acho que se o João Paulo poderia jogar no sábado, eu acho que eu até manteria o John na terça-feira, porque já conhece o time que ele vai jogar, já enfrentou esse time, e o João Paulo volta aí jogando contra o Sport para voltar também a ganhar ritmo. Mas sobre os outros jogadores, né? O Sandri e o Madison, que eu acho que são duas voltas interessantes para o time, no jogo de volta também. O que vocês alterariam, colocariam esses jogadores? Acho que tem espaço. Eu vou começar falando, tá? Eu acho que no jogo do Sport eu colocaria os dois. Eu colocaria tanto o Sandri, que ele dá ele cria mais no meio-campo. Eu acho que jogando contra o Sport, com todo respeito ao time do Sport, tem que jogar um jogo sério. É importante que o Santos some pontos no Brasileiro, mas eu acho que é relevante. Aventura, né? Contra lei do ex, né? Professor Jair não está mais em grande fase como esteve no início, né? O Santos, quando pegou o Sport, ainda não era ele. Mas eu acho que um meio de campo mais propositivo é relevante. E o Pará, a gente já falou, né? Um jogador de 35 anos, acho que ele precisa. Eu acho que um jogo fora é importante, né, para ele se recuperar, e também por o Madison ele dá um apoio de ataque mais relevante ao Marinho e oferecer mais perigos à defesa do Sport, que é uma defesa mais vulnerável. Então, pensando num time mais ofensivo, eu colocaria esses dois jogadores em campo no jogo de sábado, mas talvez voltaria com o Alisson e com o Pará no jogo da Libertadores, porque é corrido, é jogo no meio de semana, no fim de semana. Acho que se você tem mais de uma opção para as posições, por que não fazer essa alternância? Você concorda, Prates? Eu acho que é por aí, concordo. Eu acho que é por aí, é o que a gente falou. O elenco do Santos é um elenco que foi decantado como elenco... o elenco é fraco, o elenco tem... Em algumas posições, realmente a diferença é grande do titular para o reserva, mas não são em todas as posições. A gente falava do Felipe Jonathan. Felipe Jonathan saiu machucado em Quito. Colocar o Felipe Jonathan no sábado é um risco grande, né? Talvez a contusão seja grave, a gente está falando aqui, gravando. Olha, o Felipe Jonathan vai parar, 15 dias. Ele está fora também no jogo da volta. Mas digamos que seja uma contusão que tem uma recuperação curta, rápida, Felipe Jonathan não colocaria no sábado. Aí pode ser o Wagner como lateral esquerdo, né? Que foi também, entre aspas, foi um achado do Santos. É um zagueiro
que tem jogado como lateral e assim, e ele defensivamente vai bem. Ele não vai apoiar como o Felipe Jonathan, não é da posição, mas também tem jogado bem. E o Sandro e o Madison são jogadores que não são titulares, mas jogam quase sempre. O Madison chegou a deixar o Pará no banco. Então, assim, esses dois eu acho que tem condição de jogar. O que eu não faria no sábado é mudar todo o time. Não, vou mudar quase os 11. Aí eu acho que o time perde muito. Aí eu acho que o nível cai muito. Mas alguns casos, Madison, Sandro, o próprio João Paulo, se tiver condição, acho que para sábado eles devem jogar, sim. Bom, por fim, acho que ontem, acho que um dos jogadores que talvez eu esperava um pouquinho mais, porque eu sempre defendo muito ele, é o Caio Jorge, né? A gente acabou vendo muito de Marinho e Soteldo no ataque. Até eu falei, putz, o Caio é jovem, né? O Caio é Jorge. O Caio é jovem e ele... Caio Jorge, jovem. E ele pode... É o Caio Jovem Jorge. Então, Young George, ele poderia... Muito tempo nesse debate. Acho que ele poderia ter aparecido mais no ataque. E eu acho que também o Santos acaba se perdendo um pouco, porque o Marcos Leonardo não fez grandes partidas que você se impressionasse, como a gente se impressionou com partidas do Sandro, com partidas do João Paulo, partidas das meninas, e o Raniel continua sem condições, né? O que vocês acharam da partida do Caio Jorge? Que eu acho que de todos os setores do campo falta só a pontinha lá na frente pra gente comentar. Vai, Prats, eu quero só lembrar, depois queria falar da zaga antes da gente acabar, mas queria que o Prats falasse sobre KJ. Não, KJ em Quito não gostei. O Caio Jorge é um jogador que ajuda muito o time, porque como o Santos tem um problema seríssimo no meio campo, muitas vezes ele volta para jogar. O que eu sinto falta do Caio Jorge é que me parece que ele joga de quase tudo menos de centroavante no Santos, vocês já perceberam? Ele volta para ajudar, ele sai da área, ele abre espaço para todo mundo. Só que mas Prats, aí a culpa é dele? Não. A culpa é dele? Não. Mas vou te falar uma coisa que eu tenho visto no Caio Jorge. Não sei se vocês também acham. O Caio Jorge tem caído muito. Eu não sei se ele está escorregando muito. Eu estou falando sério isso. Ele caiu no momento bem decisivo ontem. Ele teve uma baita de uma chance e ele caiu. Ele escorregou. Mas ele para o time é importante. Eu acho que ele tem, até pela idade, vai crescer, tem uma margem grande para evoluir. E para esse sistema do Santos hoje, ele não tem alguém como um substituto. Acho que ele tem muito para crescer. Não gostei dele em Quito, não, mas acho que ele vai ajudar muito o time ainda. É jovem e vai oscilar. Eu acho que a gente só não pode querer queimar tanto ele por causa disso. E aí, eu queria falar da zaga. A gente acabou não passando por isso, mas eu acho que a gente precisa exaltar o Luiz Felipe, que fez uma grande partida ontem. Ele é discreto, né? O Santos, quando levou aquele gol, a culpa foi mais do Pituca, que eu achei que não fez um bom jogo, né? Também não é a posição dele, mas enfim... ele errou naquele lance 2 vezes, né? Errou no meio de campo e errou ali na frente do gol quando não disputou a bola, mas a zaga do Santos foi bastante segura. O Veríssimo não teve uma noite de gala, como tem às vezes, mas acho que nessas circunstâncias tinha que fazer o arroz com feijão. E eu falei lá no começo do podcast sobre a questão do psicológico, né? Sobre como o psicológico é importante, e o Luiz Felipe, muitas vezes, ele passava para a torcida uma impressão de ser... A Bel tá rindo e eu não sei do que. Então, eu também fiquei curioso. Desde o momento que a gente falou que o Caio Jorge só caiu, eu olhei para a Bel, ela só tá rindo lá, com o microfone fechado. Alguém contou uma piada no WhatsApp? Quem tá só ouvindo não tá vendo? Falaram alguma coisa porque quando a Anitta falou, porque o Caio, eu não consegui parar de pensar em Caio, Young, George, KJ. Isso daí vai viralizar. Ficou só na minha cabeça isso mesmo, por isso que eu não passei, porque não tem graça, na minha cabeça tem. Mas, como eu falei, o psicológico, né? Falei do Pará, que é um cara que tem essa força e tal. E o Luiz Felipe, muitas vezes, ele passa para o torcedor uma impressão, passou, né, em algumas ocasiões, uma ocasião de ser inseguro, recuar muito a bola, sempre mandar para o goleiro, ele faz muito isso. Ele tem um histórico muito complicado desde o ano passado, quando ele falhou no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, e aí ele levou uma geladeira zaça, e aí o Cuca começou a recolocar ele, e acho que ganhando minutos, aos poucos, ele começou a jogar melhor. E eu queria que você falasse um pouco sobre ele, Prates, e também sobre essa capacidade, essa capacidade não é a própria do Cuca, mas essa relevância de você recuperar jogadores, porque às vezes você coloca o cara na geladeira, ele é um ativo do clube. Eu só acho isso justo. Não, eu só acho isso justo, porque você precisa de ter, por exemplo, ontem, você falou 2 vezes que o Pituca falhou. Eu nem lembrei disso para falar no meu vídeo, porque o Pituca tem tanta uma regularidade no Santos,
que você tem tantas coisas positivas para falar do jogador que é óbvio que uma hora ele vai falhar. E eu acho que o Luiz Felipe faltou um pouco disso, essa sensibilidade dele dentro do Santos, de você dar mais jogos para ele mesmo. E aí eu li uma coisa no Twitter, desculpa, Prati, antes de você falar, que eu gostei muito e queria reforçar aqui, desculpa, a gente não sei agora quem foi, mas óbvio, um torcedor do Santos falando, vocês viram como a gente ficou seguro com a entrada do Palha, do Wagner Leonardo, como a gente se sentiu tranquilo, porque ele foi ganhando minutos ao longo do tempo. Então Ele também foi muito assim, né, Ni? Sim, você fazer uma introdução correta. Também, diferente, totalmente, absolutamente diferente do que acontece com o Lucas Lourenço, que ele só colocado no fogo. 15 minutos, vai, faz o gol. Ou 15 minutos, dá uma jogadinha aí, porque esse cara tá cansado, você dá uma jogada. Então, eu acho que isso deixa o Lucas Lourenço também um cara muito mais nervoso na hora que ele entra, porque ele já entra querendo fazer, ele entra querendo mostrar que ele é melhor que o Giamota, seja quem for ali na posição. E agora o convidado pode falar, eu acho. Mas a importância de dar essa minutagem e de você passar segurança. Aí pode ser um moleque da base ou um jogador que estava na geladeira colocado por outro treinador ainda, né? Não, eu gostei do Luiz Felipe em Quito. O Luiz Felipe teve algumas atuações, a gente tem que levar em consideração que é um jogador que tem dificuldade para ter uma sequência, né? E aquela história, ninguém se machuca porque quer, obviamente. Mas o Luiz Felipe, nessa história de entra em um jogo, aí fica fora em 6, volta no outro, entra um pouco no outro. Claro que isso aí também tira a confiança de qualquer um. E ele foi bem em Quito. A defesa do Santos, os dois zagueiros do Santos não foram assim espetaculares, mas praticamente não erraram. E eles estavam marcando um jogador que tem feito um gol atrás do outro, que é o Martínez Borja, que usa muito bem o corpo, mas teve que sair muitas vezes da área, porque a bola para ele lá entre os zagueiros do Santos estava ruim para chegar. Então, assim, o Veríssimo, bem de novo, Luiz Felipe foi bem. Eu acho que você pode tentar recuperar alguns jogadores. Isso vale para os jovens também, né? O Santos está colocando muitos jogadores jovens. Além de ser uma cultura do clube, é um momento absolutamente especial. Porque dificilmente algum treinador no Brasil ainda fala o seguinte, não, eu tenho aqui quantos? 12 jovens? Não precisa contratar ninguém, vou trabalhar com os 12. Todo mundo quer jogador pronto. Você precisa falar uma ou duas vezes, o cidadão já sabe o que tem que fazer, sua paciência é menor, ele também sabe que é menor, já tem 30 anos... Um de 18, de 19, você vai ter que trabalhar, você vai aperfeiçoar, ele vai fazer um jogo muito bom, aí ele vai para a rede social, ele vai achar que ele é o Pelé, você tem que falar que ele não é o Pelé, tem tudo isso, entendeu? Então, assim... Gente, nos destaques do Instagram do John tem o DVD dele, eu achei tão fofo. Tem os melhores lá, ai, que bonitinho. Mas é isso, a situação do Santos é para recuperar jogador. É que tem jogador, né, Anitta e Bel, que a gente já conhece, o Giamota, pelo tempo que está no Santos, o Giamota a gente já sabe mais ou menos o limite que ele tem. Aí é um jogador que pode ter uma fase boa, mas a gente sabe que tem limite. Tipo Arthur Gomes, né? Eu acho que é um jogador que não tem muito mais para onde evoluir do que já mostrou no Santos. Então, mas aí é uma questão de saber com quem está trabalhando. Concordo com vocês. Eu acho que em alguns casos os jogadores não são ruins, não são maus jogadores, mas precisam de sequência. Eles vão errar como todo mundo vai errar. E o Luiz Felipe pode fazer um jogo bom como fez uma Libertadores, que não é pouca coisa, é muita coisa, né? Tô no mudo, desculpa. Não, mas é isso, então, Prato. Vamos só, então, para fechar. O que o Santos precisa fazer no próximo jogo da Libertadores? Acho que esse é o mais importante agora. Lembrando que pode perder de até... Não quero que isso aconteça, mas pode perder de até um gol de diferença. 1-0, pode perder de 1-0. Agora vem a parte Cavaleiro do Apocalipse da minha participação. Peraí, deixa eu dar a informação. O Santos pode empatar qualquer resultado, ganhar qualquer resultado e perder de 1-0, que se classifica. 2-1 é pênaltis. Quem quer pênaltis? Ninguém quer pênaltis. Então, o Santos, faça o favor, agora vai lá, Cavaleiro do Apocalipse, como sempre. Gente, eu vou contar um bastidor sobre o Rafael Prats. Ele é o maior censor de comemoração antecipada da história. Você não pode comemorar nada antes que ele vai falar, calma, não é assim. Vai com calma. Bel, eu tô mentindo? É que eu concordo com uma posição de calma, porque eu fui instruída aqui em casa com a frase, o jogo só acaba quando termina. Mas o Prats é o maior censor de comemoração. Nossa, que ótima campanha do Santos. Ele fala, não é assim. Você tem que ir com calma nessa sua colocação. O João é mais ou menos. Aquela história é campeão. É campeão mais, sempre tem um mais, né? Bom, vai lá, o Cavaleiro do Apocalipse. Não, eu queria, e aí quem vai acompanhar o vídeo,
vai ficar prestando atenção na fisionomia das duas cidadãs aí de cima. Isabel Nascimento e Anitta Efraim. Vila Belmiro, terça-feira, jogo da volta, Santos e LDU. 39 do segundo tempo, LDU faz 1-0. O jogo vai até 52. É o seguinte, 1-0 LDU dá Santos, mas 2-0 LDU dá LDU, né? E aí aquela história. É tipo o jogo do São Paulo, né? Exato. Que acho que tava isso. 3-3, aí ficou 4-3 e daí lascou tudo, meu Deus. Aí sai para tentar empatar o jogo, com risco de tomar o segundo. Fica todo mundo atrás rebatendo bola e acendendo vela e olhando para o relógio para o tempo acabar. Aí o juiz dá 9. Aí o juiz dá 9, morre todo mundo. Mas acontece. Ontem as pessoas me perguntaram se eu estava viva. Imagina se isso acontece, sabendo que o Santos é bom você dar essa informação aqui. Você está viva? Tô. Tá. Então, aí o que acontece? Acho que o jogo na Vila, o Santos tem que entender que tem uma vantagem, mas acho que assim, não dá para pensar na vantagem o tempo todo. Por isso que eu falo, acho que o Santos tem que olhar o que fez no segundo tempo em Quito, dá para repetir aquilo até um pouco melhor, de ficar um pouco mais com a bola, o time tem qualidade, tem jogador para trocar mais passe, e aí entender que a LDU é uma equipe que mesmo fora de Quito vai sair para atacar o Santos. Né? Como que o Santos vai corrigir o lado esquerdo que sofreu empate do jogo? Tem tudo isso. Mas eu acho que assim, a classificação é bem possível, mas deve ser um jogo difícil na Vila, porque a LDU tem qualidade, tem dramaticidade envolvida, e não é para rir, Anitta, tô falando sério. Eu acho que também a questão da Vila vem com peso, né? O Santos esse ano não tá fazendo bons jogos na Vila Belmiro, faz até jogos melhores fora de casa do que em casa. E você tá falando nesse episódio, e eu acabei lembrando do Jobson, não sei porquê. Você falou, na saída de bola, se sair com a bola, levar um erro. Eu acho que até que o Jobson é um jogador que acabou se perdendo um pouquinho nessas modificações, a entrada do Balieiro e tal. Mas esse podcast já tá ficando 40 minutos, eu acho que a gente pode fazer um programa só sobre o Jobson. 40 minutos sobre o Jobson uma próxima vez. E tem muita coisa ainda para falar. E eu espero que da próxima vez que a gente se fale, que a gente esteja classificado, esperando o Guarani para jogar contra o Santos, que acho que é isso que a gente mais quer. Mas calma, que senão o Prato fica bravo com você, que você não pode comemorar adiantado. Eu não. Ninguém quer ficar igual o torcedor de São Paulo, que achou que com 4-2 estava classificado, levou o gol, né, Prates? Vamos se prevenir desse tipo de situação. Mas acho que o torcedor do Santos é comedido nesse sentido, sabe que toda desgraça é pouco para esse time, então ninguém está comemorando antes da hora, nem mesmo as redes sociais do Santos. Rafael Prates, muito obrigada a você que esteve com a gente. Mais uma vez, você é sempre bem-vindo no Alvinegras da Vila, e sei também que no Imparcialmente Santista. Você estará, Rafael Prates, na transmissão do próximo jogo ou ainda não sabe? Ainda não sei. Saberei no final de semana. Quero agradecer o convite de vocês. Acompanho sempre o podcast Alvinegras da Vila e quero repetir e reforçar o seguinte. Atenção, você que acompanha o Imparcialmente Santista. Faltam aí, sei lá, 80 pessoas para 30 mil. Fale com seu amiguinho, com sua amiguinha, para também se inscrever no canal. É ou não é, Bel? Isso, é claro. A gente acabou de bater 10 mil no Instagram. E quem for o 30 do 30 mil, que eu não sei falar, vai ganhar uma... O que ele vai ganhar? Não sei o que ele vai ganhar. Curtida. Exatamente, tudo no mundo, de Rafael Prates até. O Prates pode fazer uma declaração para quem for o 30 mil do meu canal. A Anitta faz também. E muito obrigada, gente. Não esquece, de verdade, se inscrever aqui no canal, acompanhar a gente aqui no Spotify, ou seja, onde você estiver ouvindo, acompanhar nossas redes sociais, diga Anitta. E, gente, para você que ainda não baixou, baixa o aplicativo da Orelo, e ouve o podcast por lá, daqui em diante, porque assim você apoia a gente. Lá você pode apoiar a gente com um valor à sua escolha, e cada reprodução do podcast por lá tem que ser 70%, não vale dar o play 1 segundo que não conta. Tem uma retribuição financeira para essas produtoras de conteúdo independentes, então apoie a gente, que a gente pode até contratar o Prates no futuro, quem sabe a gente fique mais atrativo do que a ESPN e a CBN, a gente contrata um membro fixo, Rafael Prates. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Até a próxima. Obrigado pelo convite. Tchau, gente. Tchau, gente. Até semana que vem.